Recebendo aqui a visita da presidente da Câmara, Marjorie Caterine Kepdebosque. A Majô, que é mais fácil, é mais tranquilo, é mais fácil até para falar e para escrever, então nem se fala. Presidente da Câmara, Majô, passou aqui, já tomou um café com a gente, mas vai bater um papo com a gente também. Vamos fazer um balanço de 2025. Presidente Majô, bom dia, seja bem-vindo à programação do Pinga Fogo. Feliz Ano Novo. Bom dia, Ju. Sextou, hein, meu amigo? Sextou. Olha, começar com sextou já, hein? Que bom, hein? Chegou uma hora que nem a cabecinha nossa não aguenta, né? Pois é, uma semana de serviço nossa, depois de 15 dias de férias, né? Já estamos cansados de novo, né, Márcia? Rapaz do céu, ano 2. Pra nós, vamos dizer assim, os meros mortais, já foi cansativo. Agora você imagina que eles são políticos, né? Pois é, que é muito intenso. Queira ou não, primeiro não para, ano de né? mandato e aquela coisa toda. Pra quem quer trabalhar, né? Tem trabalho pra fazer, né, Márcio? Então, o Majô, não, e outra, como presidente da Câmara, descansa menos, né? Pior as 3 vezes mais. Né? Pode até viajar, mas não desliga, né? Não desliga, Ju. E não tem como, né? Não tem como, porque a gente sabe a responsabilidade da função que nós estamos ocupando. Primeiro, por ser vereadora, né? Sabe que eu fiquei 12 anos tentando, né? Participei de 3 eleições. Eu fui eleita na 4ª eleição de vereadora que eu disputei. Então, entendo bem a responsabilidade da função de ser vereadora. E presidente da Câmara, primeira mulher da história, né? No primeiro mandato, jovem, tem vereador que tem mais tempo de experiência de mandato que eu tenho de idade. Então, a gente entende bem a responsabilidade que tem nisso. E eu sou uma pessoa que sempre... Minhas amigas sempre me chamam de jovem senhora, porque apesar de, às vezes, ter pouca idade, minha cabeça sempre foi um pouquinho mais velha. Você tem algum problema de falar a idade ou não? Não, eu tenho 35. 35 anos. 35. Mas o corpinho é de 90. Eu sou igual carro de prefeitura. Boa de ano, mas ruim de lata. Você sabe que a gente começa a ter uma noção se a pessoa é jovem ou não pela idade da gente, né? Você percebe que ela é bem jovem, ela é bem mais nova do que a gente. Eu ainda me acho moleque, tô com 41, então, cara, já indo pros 42, mas, olha só. Emendando aqui essa questão da correria e tudo mais, isso é fato. Para quem está acompanhando a gente, nós estamos tentando falar com a presidente, uma agenda dela para vir aqui no estúdio desde o finalzinho do ano passado. E aí a assessoria dela se velou, falou: Márcio, a agenda dela é complicada, porque ela pula cedo, ela vai dormir tarde, agenda de manhã, de tarde, de noite, eventos e tudo mais. Mas coloca na agenda, e quando ela podia, nós entramos em férias. Falei: não, agora nós vamos descansar. E agora deixa ela quieto aqui, né? E é verdade, porque assim, ó, a senhora sabe disso. Na cabeça, né, da população, as pessoas pensam: não, o vereador trabalha, no nosso caso, 2 vezes por semana nas sessões. E nós que vivemos, a gente que faz a cobertura disso tudo, da questão política, a gente sabe que não é assim. As sessões são 2 na semana, quando não tem extraordinária, mas o dia a dia da Câmara, ele exige muito dos vereadores, né? Muito, Márcio. Estar na sessão da Câmara é um pedaço pequeno, mas de muita importância no carga horária que a gente tem de trabalho, Márcio. Então, assim, o tempo de sessão na Câmara, perto da jornada, é pouca. Mas a importância de estar na sessão, de propor, defender, debater, é muito grande, né? Não se compara. Mas, tendo em vista a questão de carga horária, é o menos onoroso de tempo que a gente faz. Então, assim, são trabalhos de articulação que a gente tem com o executivo para poder resolver problemas, é estar perto das pessoas, são comissões, são conselhos municipais, são visita nos bairros, é muita coisa que a gente faz no dia a dia, né? Então, só para dar uma ideia para vocês, a gente aprovou, né, nas últimas sessões do ano, um projeto de minha autoria que a gente desburocratizou o processo de alvará de um nível assim impensável na história de Maringá. E nós vamos lançar isso agora em janeiro junto com o prefeito. É um trabalho que eu comecei antes de ser empossada vereadora. Um trabalho de articulação junto com a Secretaria de Fazenda, a Secretaria da própria Vigilância Sanitária, né? O Sincontábil, até, aliás, um abraço para o Andrei, presidente do Sincontábil, o pessoal do CRC, o Jucler. Enfim, a gente começou um trabalho de articulação há mais de 1 ano atrás, antes mesmo de ser diplomada, né, e depois empossada vereadora. Foi 1 ano de trabalho para conseguir ter os avanços que nós vamos conseguir e aprovamos, vamos sancionar agora e lançar o projeto. Então tem muita coisa que é articulação que as pessoas não veem, que é o bastidor, né? Mas quem quer resultado, faz. Sim. Quem quer resultado, encontra, né? E vai. Tem vereador que vai no dia da sessão e tem outras formas de trabalhar. Mas eu estou buscando resultado. E para ter resultado, a gente tem que ter entrega, a gente tem que se dedicar para isso, né? Então, sim, a gente acaba tendo aí uma grande carga horária de trabalho todos os dias. Esse
primeiro ano dessa legislatura, né, que encerramos agora em dezembro, é possível fazer um balanço? Foi positivo? Dava para ter sido melhor? A senhora consegue visualizar? Até em nome de todos os 23 vereadores. Com certeza, Márcio. Olha só, as decisões de Maringá, as mais importantes, as que vão mais significativas, elas passam pela Câmara. Então, a gente até está lançando agora uma campanha publicitária sobre das leis às obras, né? Então, a Câmara está com você em tudo. Porque tudo passa pela Câmara Municipal. A gente não vai encontrar uma construção de uma obra que não esteja na LOA, que foi aprovada na Câmara Municipal. Que passou pela discussão na Câmara Municipal entre os vereadores. A gente não vai encontrar projetos que não passem pela Câmara. Então, é importante esse trabalho. E nós tivemos grandes projetos de lei que foram aprovados aqui nesse ano. Eu vou falar mais focado da minha autoria e vou citar alguns outros de todos os vereadores. Por exemplo, a vereadora Akemi fez uma lei para que a gente possa resolver a questão das podas de árvore, para que a gente possa terceirizar esse serviço, ou que o munícipe, quando tem laudo, tem tudo, ele possa contratar, se ele quiser, para ter mais agilidade para isso. Coisa que vai dar um baita de um avanço para esse problema aqui de Maringá. O prefeito falou para vocês essa semana, né, Márcio? Para a gente poder corrigir todos os desafios que a gente tem relacionados às podas de árvore, relacionados à remoção de árvore condenada, é uma licitação de mais de 80 milhões de reais, porque é uma demanda reprimida muito grande, de muitos anos. A fila de espera é longa. A fila de espera é longa. Então, é um projeto que vai ajudar nesse sentido. Nós aprovamos também o MEI Resolve, que é a contratação de MEIs por parte da Prefeitura para realizar serviço de pequena monta, que hoje ganha uma licitação aí, a empresa vai fazer manutenção de ar-condicionado da cidade inteira, Márcio. Aí ele vai lá e coloca o seguinte: nós vamos fazer a manutenção do ar-condicionado e o preço unitário é R$300. A gente joga lá embaixo a manutenção do ar-condicionado. Aí quando a prefeitura faz um pregão para tudo, né? Sim. Quando a prefeitura vai empenhar aquele R$300, a empresa não vai, não entrega. Não faz. Aí fica sem fazer o serviço. Vidraçaria, muitas vezes a mesma coisa. Então... Vira uma burocracia que não resolve. Muito. Aí porque o cara que vai entrar na grande licitação, ele põe o preço lá embaixo. E depois ele não consegue entregar, porque a hora dele é cara, o maquinário dele é cara, a hora dele é cara, e aí? E o pequeno prestador poderia estar fazendo esse serviço. E seria excelente para ele, é um ganha-ganha para todo mundo. E com agilidade, né? E com agilidade, porque daí o preço é tabelado, né? A prefeitura vai fazer, vai ajudar o microempreendedor da cidade, que é quem vai crescer, vai gerar um emprego a mais aqui, enfim, né? O que não dá por dinheiro fica indo para fora de Maringá. A gente tem visto aí os desafios com a reforma tributária, e eu tenho falado disso desde o começo do ano, Márcio. Eu fui uma das primeiras vereadoras a apontar os desafios que a reforma tributária vai trazer. E eu lembro que na época as pessoas diziam o seguinte: estão querendo criar um caos, estão querendo colocar medo nas pessoas. Quando a senhora falava de reforma tributária, o prefeito Silvio falava na campanha, e eu me recordo no começo do ano passado diziam assim: estão querendo colocar as pessoas com medo. Mas a verdade não é, nós temos que estar preocupados com isso realmente, não é? Nós temos, Márcio, e a previsão que nós tínhamos inicial de queda de arrecadação da reforma tributária piorou muito. Né? O prefeito contratou, né, e foi verificar isso com o órgão, ele até falou para vocês essa semana, né, da FGV, enfim, a previsão é de 200 a 300 milhões de reais por ano que vai perder. E eu falava naquela época que iam perder uns 12, 15 milhões por mês, que ia dar uns 120, 150 milhões de reais por ano. Isso aqui é muito pior do que a gente estava esperando. Então, o que eu busquei fazer esse ano? Projetos que vão fazer com que o dinheiro do maringaense fique em Maringá, para a gente aumentar a arrecadação, aumentar essa média de arrecadação que nós vamos ter que ter aqui em Maringá, para que a gente possa, de fato, fazer o dinheiro circular aqui para voltar para cá. Então, quando o maringaense reclama, tem que pavimentar a rua, tem que fazer a poda da árvore, está faltando remédio no posto, está faltando médico, nós precisamos de dinheiro para poder fazer essas coisas. Sim. Então, a gente precisa fazer o quê? Que a arrecadação aumente, né? Principalmente porque, com a reforma tributária, para quem está assistindo, a média do que a gente arrecadar nos últimos anos, e esse é o último ano para isso, vai dizer quanto o Maringá vai receber do novo imposto. Então, a gente precisava aumentar essa circulação do dinheiro em Maringá. E por isso que eu foquei muito em 2025 em criar projetos que vão possibilitar isso. O que nós fizemos? O MEI Resolve, como eu falei para vocês, para poder contratar
o maringaense para prestar serviço, o material legal, que é para o recurso que nós investimos todos os anos em material escolar, em uniforme, que isso aí, milhares de reais. Só o uniforme escolar é 15, 20 milhões de reais. Sim. Depois pensa em caneta, lápis, borracha. Isso tudo são licitações, muitas vezes. Fora, né? Ia para fora. Porque as empresas estão no Brasil inteiro. Isso é bom, gente. Isso não é ruim. Só que nesse momento, o que nós precisamos é que o dinheiro fique em Maringá. Para ele retornar nesse primeiro ano em ICMS e aumentar a média de arrecadação para que a gente tenha o retorno depois com a reforma tributária. Então, o material legal ele está possibilitando a gente também contratar o material e os utensílios, né, de escola na cidade de Maringá. Isso vai injetar milhões de reais para a economia local. Isso foi contratar aqui e buscar evitar os atrasos que nós tivemos aí, né? Com certeza, porque daí a pessoa ela põe um preço lá embaixo pro uniforme. Sabe como que funciona o pregão, Márcio? Para quem tá em casa nos ouvindo, olha só. A professora falou assim, eu vou comprar 1 milhão de garrafinhas de água. 1 milhão de garrafinhas de água. Porque é para a prefeitura inteira. Sim. Aí é um pregão. Quem der o menor preço para aquilo ela vai ganhar. Então tem muita empresa, ou é por descontentamento, ou é de má fé mesmo, que ela coloca, ela vai vender para a prefeitura por 45 centavos a garrafinha de água. Certo? Sim. Aí ela ganha a licitação. Aí quando a prefeitura vai pedir para assim, então entrega aí 100 mil, me entrega 50 mil garrafinhas. Ela fala, nos 45 centavos eu não consigo entregar essa garrafinha, não. Oxe. E aí, mas por quê? Às vezes aconteceu algum problema da economia, que o plástico subiu o preço, ela não consegue entregar naquele preço. Ou então ela tem problemas financeiros, não tem estoque para poder entregar. Teve que dar o reajuste para os funcionários que embalam a água. Exatamente. E tudo. E ela não consegue entregar. E a licitação, ela diz assim, para a gente poder chamar a segunda colocada, a terceira, a quarta, a quinta colocada, é meio burocrático. Então, se a primeira diz, não vou entregar por 45 centavos, eu preciso lá falar com a segunda. Segunda, você consegue entregar nesse preço? Aqui que a pessoa vai responder, se eu pudesse entregar nesse preço, eu tinha ofertado esse preço. É verdade. Aí tem que fazer isso para a segunda, para a terceira, para a quarta, para todas. E aí já foi um ano, né? Foi um ano, aí não dá daí tem que fazer uma nova licitação, aí, enfim. Aí tá muito burocrático isso tudo. A senhora deu esse exemplo, eu vou dar um exemplo com a camiseta do uniforme. Ótimo. Que a Secretaria de Educação nos disse isso, a secretária nos deu entrevista ano passado. E tem a qualidade também do que entrega. A empresa falou, olha, eu vou fornecer a camiseta do uniforme do ano passado, por isso que não teve uniforme para as crianças. A empresa falou, eu vou oferecer o valor X, ganhou. A prefeitura, depois de meses, falou, então a ganhadora é essa, uma empresa de Arapongas. A empresa falou, então tá bom, então eu preciso que você me mande a amostra. A empresa mandou a amostra, a prefeitura reprovou, falou, não, essa amostra tá ruim. A qualidade ruim, é costura ruim, a empresa falou, não, eu vou melhorar. Aí mandou uma nova amostra, mas isso já foi mais um mês. A nova amostra estava boa. Prefeitura, então faz tudo nessa qualidade. Ok. Mas eu preciso de 3 meses para a produção. Foram mais 3 meses. E quando eles entregarem, uma porcaria. Tava ruim. A prefeitura falou, tá péssima qualidade. Aí a lei diz que você tem que dar prazo para a empresa resolver o problema. Aí, no fim, a empresa não conseguiu entregar. A prefeitura foi na segunda colocada, ela falou, nem a pau, Juvenal, nesse valor eu não entrego. Não dá. Foi o ano inteiro. Mas por quê? Porque tem a questão da lei da licitação. Que é importante ter essas travas da lei de licitação para não ter desgaste com o dinheiro público e tudo mais. Só que ela trava muita coisa. A senhora falou aí que é o projeto que a gente chamou do projeto do voucher. Né? O material legal a gente chamou. Do material legal é o nome que vocês deram. A prefeitura acatou isso? Vai ser dessa forma? Acatou. Inclusive, é um projeto que a gente iniciou a tratativa com a prefeitura no começo do ano passado. Quando eu identifiquei esse projeto, todos os projetos que eu tenho que envolvem o executivo, primeiro por ser base, né, e por entender que eu não tenho que colocar um abacaxi que não vai ser bom para a gestão, eu converso com o prefeito. Olha essa ideia aqui. Funciona na cidade tal, é assim, o que o senhor acha? Legal, vamos fazer. E aí a gente começou a tratativa disso lá atrás. Então, com o secretário na época ainda era o Fernando, o Brambila, que hoje está comigo na Câmara. Aliás, um grande abraço para o Fernando. Começou com ele lá atrás, aí entrou a nova secretária, tratativas com ela, para daí a gente chegar numa formatação bacana do projeto para poder atender. Nós conseguimos. Só que o que acontece? O projeto foi aprovado na Câmara, a tratativa demora. Sim. Era setembro do ano. Então, assim, em agosto, setembro, até fazer a sanção, tudo,
para a prefeitura conseguir se organizar para fazer valer o material legal, Vai um o tempo voucher, ainda. vai tempo. Então, o que o prefeito falou? Major, vamos segurar isso aqui, vamos fazer para o outro ano, vamos fazer o procedimento para 2026, como já está sendo feito, né? E a gente faz o voucher para o próximo ano. A ideia do prefeito é, primeiro fazer com o uniforme, e depois ampliar para os outros materiais, caneta, lápis, enfim, isso tudo para poder fomentar o comércio local, fazer o dinheiro circular Aqui. em Maringá, para gerar emprego em Maringá, para poder gerar arrecadação em Maringá, para a gente poder retornar com as coisas aqui de Maringá. Então, o prefeito já se comprometeu, né, o pessoal da educação, o Alessandro, que é um diretor administrativo da secretaria, tem tratado muito disso. Então, a gente acredita aí que para o próximo ano vai se fazer valer o material legal e nós vamos conseguir colocar isso em prática aqui. Muito bom, muito bom. Precisa dar uma desburocratizada, né? A questão do uniforme, as empresas de Maringá conseguem dar conta de entregar, né? Consegue, porque a gente tem ótimos empresários em Maringá, de pessoas sérias. Isso que é o mais importante. E o cara quer movimento na loja dele, Quer óbvio. movimento. Então, assim, a gente vai fomentar desde da costureira, da mulher, porque muitas vezes não são grandes fábricas que vão fazer. Exatamente. Né? Então, são fábricas menores, são MEIs que estão em casa costurando, vão vender para o comerciante e esse comerciante vai poder vender. E tem qualidade, porque as empresas de Maringá, elas fornecem para prefeituras de outras cidades. As empresas de Maringá fornecem o uniforme escolar de toda a rede particular. Da rede particular para a rede estadual, Não é? o pessoal compra Por nas que mesmas funciona lá, não empresas. funciona aí embaixo? Exatamente. E gera emprego aqui na cidade, né? A senhora falava dos projetos. Tem mais algum mais nós projetos? temos esse. Nós estamos com alguns projetos também, Márcio, que vai desonerar o poder público. Fazer com que o poder público deixe de investir recurso dele, deixa a iniciativa em privada investir o recurso dela. Para que ele possa utilizar o recurso de maneira mais eficiente, com saúde, com educação, com segurança, que é a principal demanda. Por exemplo, a gente viu em Curitiba o Natal Disney, primeiro Natal Disney fora. Foi lindo. Vocês viram as fotos? eu vi. Ficou fantástico. Meu irmão passou 3 dias lá, falou que foi sensacional. Sensacional. Você sabia que Maringá não poderia receber o Natal Disney? Por quê? Porque a gente tinha uma lei de publicidade da cidade em que não poderia haver essa exploração comercial de uma marca, né? Da Disney, por exemplo. Então, nós criamos uma lei chamada Maringá em Festa, em que, em datas comemorativas, a prefeitura pode fazer convênios, parcerias com empresas privadas para que ela faça a exploração naquele local. Então, nós poderíamos ter um Natal Disney em Maringá. Sim. Patrocinado pela Disney. Associado a uma marca, sem problema. Sem problema. Daí a prefeitura vai deixar de investir nisso. Por exemplo, já pensou aí, alô, amigos da Cacau Show, um Cacau Show aí, uma Páscoa em Maringá, vai a Cacau Show pegar uma praça, né, trazer uma experiência para as pessoas, isso vai fomentar o turismo. Seria legal. Lembrando que nós precisamos fomentar o recurso na cidade de Maringá, aumentar a arrecadação aqui. Então, fomentar o turismo aqui é fazer a pessoa que trabalha fora, ganha fora, gastar aqui o dinheiro dela, para aumentar a arrecadação nossa aqui, né, pensando na reforma tributária também. Então, assim, poxa vida, é trazer experiências, né, e ações inovadoras na cidade, para as pessoas virem para cá. Então, a gente teve projetos de muita qualidade para a cidade de Maringá. E isso é plantar, né, como o seu prefeito falou. Então, ainda as pessoas não tiveram, talvez, a noção dos projetos que nós já aprovamos aqui na cidade. Aprovamos agora em dezembro, falei para vocês que vai desburocratizar, a gente vai liberar mais de 1.200 processos de alvará que estão parados hoje em dia. Olha aí. Com uma simples inovação no fluxo de trabalho. Aliás, um abraço para o Marco Antônio da Fiscalização. Foi junto com ele que nós fizemos esse projeto, em que nós não vamos mais, a Cefaz, Secretaria de Fazenda, não vai mais segurar o processo de alvará antes de ter outras liberações. Porque existe uma coisa chamada laudo de postura. O que é laudo de postura? É saber se naquele endereço, naquele local, pode fazer tal atividade. Sim. Vai ver o ABITS e o CNAE, né? O zoneamento lá daquela área. E isso travava todo o processo. Sem isso, eu não conseguia ir no bombeiro, não conseguia ir na vigilância, não conseguia ir na mobilidade, nenhuma outra que precisava. O cara quer abrir a empresa e não conseguia. Ficava travado aqui. Então, o que a gente fez? Esse laudo físico de postura, ele vai ser no final. A gente vai informatizar para que quando o empreendedor ele vai consultar, porque o ABITS e o CNAE, isso não precisa de vistoria física, a gente tem toda uma regulamentação sobre isso. Sim. Então, ele vai liberar isso para que ele possa conseguir todas as outras licenças que ele precisa. Aí sim, depois disso, o processo andar, que vai o fiscal lá
acompanhar. Isso vai liberar mais de 1.900 processos que estão hoje parados aqui em Maringá. Quando a gente fala 1.900 processos, 1.900 alvarás, 1.900 empresas. Exato. É muita coisa. É muita coisa. E aí, a gente tem também, nesse bolo todo, a gente chamou esse projeto de Desenrola Maringá. Além de liberar esse processo dos alvarás, nós também colocamos o alvará provisório direto para risco B por 180 dias. Ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. Enquanto ele está organizando o que ele precisa organizar, ele vai trabalhar, ele vai gerar emprego, ele vai pagar a nota fiscal, ele vai vender, ele vai botar dinheiro no bolso. Então, ele vai ter 180 dias para poder trabalhar sem estar fora da lei. Porque não tem como, no prazo que tinha antes, a prefeitura ir em loco para poder fazer a vistoria dele. Agora ele Enquanto isso, ele não pode trabalhar. E ele, inclusive, não pode trabalhar. Então, a gente liberou, né, essa parte. Claro que para ele ter isso, ele precisa ter um certo de requisitos antes. Não é nada, pelo amor de Deus. Não estamos afrouxando nada. Não vai ser de qualquer jeito também, não. A gente está desenrolando, a gente está fazendo a máquina girar. Porque a tal da burocracia. Burocracia. Porque às vezes ela é necessária para ter algumas travas, só que às vezes ela trava demais que o processo não anda. E aí é complicado. E aí você tem um empreendedor, o cara que quer abrir o negócio próprio ali, quer gerar emprego, quer pagar o imposto. Só que aí a burocracia, como disse a presidente, trava tudo. Então é importante. O Trava maringaense demais, é um povo trabalhador. O maringaense só quer trabalhar. Ele só quer poder vender o serviço, vender o produto dele, para poder levar o pão para dentro de casa. Então, assim, o poder público, só de não atrapalhar, já ajuda muito. Sim. E é isso que nós estamos fazendo. Então, a gente está parando de atrapalhar o empreendedor. Nós vamos deixar o empreendedor produzir. A gente tem muitos MEIs, né, que são empreendedores individuais, que são atividades que não tinha que ter burocracia para poder liberar seu alvará. Então, olha só, gente, a gente tem o governo de estado liberou mais de 700 quinais de liberação instantânea, alvará na hora, entrou, liberou. Para Maringá ter 330 e poucos alvarás. Tem cidade no Brasil que tem mais de 1.200 alvará direto na hora. Então, nós estamos trabalhando para que Maringá, pelo menos, se equipare ao governo do estado. Porque se o governo do estado pode liberar um alvará, por que Maringá não pode? Então, nós estamos trabalhando para conseguir desburocratizar, liberar e deixar o maringaense, que é um povo tão trabalhador. Tem que facilitar. O governo do estado inaugurou recentemente aqui na cidade o Poupa Tempo, que é um projeto muito bacana que reúne num local só todos os atendimentos, para que a pessoa não precise ficar correndo para lá e para cá. Isso é facilidade, é facilitar a vida. Né? E o poder público tem que entender isso. É importante realmente esse tipo de projeto para que possa acelerar. São projetos bons que nós temos na Câmara. De vez em quando tem um outro projeto que às vezes não faz muito sentido. Mas sabe o que eu acho, de verdade? Eu acho assim, o importante é tentar. Tá? Agora é uma crítica minha. Às vezes tem vereador que faz alguns projetos e fala, meu Deus, como é que esse cara propôs isso? Mas ele tentou acertar. Não é uma maldade. Não é? Dia desse saiu um levantamento aí, se eu não me engano, acho que foi o pessoal do Maringá, poxa, a quantidade de projetos que às vezes são inconstitucionais e tal. Só que daí tem as barreiras também, tem as comissões e tudo mais. Parecer jurídico. Mas é a tentativa, eu imagino, de tentar acertar. E aí você tem uma equipe técnica lá que fala, peraí, assim não pode, esse projeto não dá e tal. Então tem que ter esse cuidado, mas o vereador tem que pelo menos tentar fazer também, não é, presidente? Tem que produzir. Nós somos cobrados e devemos ser, né, pela nossa produtividade. E a produtividade, ela tem indicadores que são de quantidade e de qualidade. Algumas pessoas buscam a quantidade, outras pessoas buscam a qualidade. Tá tudo bem, cada um tem seu perfil. Em relação aos projetos, tem que produzir, gente. É movimento, ele está se movimentando. E muitas vezes ele está conversando com o eleitor dele. Sim. Então, o eleitor demanda, dele pede aquilo para ele. Então, ele precisa, né, demonstrar, ter a ação de fazer, de movimentar. Então, assim, a gente está trabalhando bastante. Até trouxemos fizemos uma parceria com a Assembleia Legislativa do Paraná. Aliás, um abraço para o Cury, que sempre me atendeu muito bem. E eu falei, Cury, eu preciso trazer a escola legislativa que vocês têm aí, de capacitação, aqui para a Câmara Municipal, porque eu quero fazer formação. Porque muitas vezes não é o vereador, é o assessor que está junto, né? Que precisa entender um pouco mais, e muito dinâmico, né? Os cargos dos gabinetes acabam se mudando.
E eu conversei com o Cura, ele falou, Majô, faz o pedido que eu vou liberar para vocês. Aí ele mandou um rol de cursos, de coisas para a gente implementar. Trouxemos o primeiro curso em parceria com eles, que foi o curso de técnicas legislativas, para poder ajudar né, nessa produtividade aqui de Maringá, isso quanto o Major Presidente, né, buscando melhorias né, no nosso trabalho. Então, os vereadores, todos os vereadores, eles querem resultado. Sim. Eles querem trabalhar. Eles fazem o que está no alcance deles para poder gerar resultado. O que é meu papel como presidente? Dar as condições para subsidiar esse trabalho. Porque quem vai ser beneficiado é o seu maringaense. Sim. Então, a gente está trazendo né, formas e investindo em cursos, em aprimoramento, em modernização, né, em eficiência para poder ajudar nesse trabalho prestado aqui em Maringá. E eles querem trabalhar e nós temos que ajudá-los a trabalhar. Sim. E como estão os gastos da Câmara? É um cuidado que a gente tem, uma preocupação, porque aumentou o número de vereadores. Sim. São 23 vereadores. A estrutura aumentou. Inclusive, já está sendo concluída, né? A obra. A obra. Tá. É Que demorou. A gente falar sobre isso. Vocês estão gastando demais, presidente? Depende do ponto de vista, Tá. Márcio, porque assim, a gente aprende lá na escola que nós temos 3 poderes no Brasil, né? O poder executivo, o legislativo e o judiciário. Sim. O executivo e o legislativo são eleitos pelas pessoas. Então, vamos falar desses 2 que a gente tem mais contato aqui no nível municipal. Aí nós temos chefe do poder executivo, prefeito, chefe do poder legislativo, presidente da Câmara. Nós temos a mesma coisa no governo de estado, governador, presidente da Assembleia, e nós temos a nível federal, mesma coisa, certo? Então, assim, gente, nós somos o poder legislativo da cidade de Maringá. Somos nós que fazemos o orçamento público, avaliamos o orçamento público, fiscalizamos os recursos públicos da prefeitura. E a gente, segundo a legislação, a gente pode fazer isso utilizando até 5% do orçamento da Câmara, da prefeitura. E nós não utilizamos esse recurso. Nós não utilizamos os 5% das receitas que nós temos direito. Nós sequer pedimos né, os 5%. Então, a gente trabalha sempre abaixo da previsão orçamentária. E existe uma prática que antigamente era muito bem avaliada, que era a economicidade. E hoje a gente já viu que nós precisamos buscar o quê? A eficiência. Sim. Nós precisamos investir para poder ter resultado. Eu vou dar exemplos práticos e concretos. Bom, quando a gente tem um funcionário nosso na Câmara, que ele está todos os dias, ele precisa varrer a calçada da Câmara, e ele demora 2 horas todos os dias para com uma vassourinha varrer a calçada da Câmara, a gente não proporcionar para ele um soprador eletrônico, né, ou de gasolina, enfim, ou o soprador dele está há anos quebrado e não arrumar, a gente está tendo aqui o princípio da economicidade. Agora, quando eu invisto em um soprador em que vai gerar menos tempo daquele trabalho, que ele vai poder fazer uma outra coisa, vai gerar menos problema físico desgaste do servidor, eu estou investindo naquele trabalho. Quando a gente precisa melhorar os processos da Câmara, a gente precisa trabalhar de maneira mais eficiente, mais moderna, a gente não investir nisso é uma economia. Investir vai dar resultado. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Setor de audiovisual da Câmara. A gente vai ter agora a TV Câmara, né? Foi aprovado isso, nem começou comigo, tá, gente? Eu estou dando continuidade ao projeto, que eu acho que é muito bacana. Porque a Câmara tem que estar perto das pessoas, nós temos que falar as coisas que nós estamos fazendo. Sim. Então, as pessoas vão poder acompanhar muito mais o trabalho. Já não podem, não podem ir lá. Não tenho como me deslocar, mas eu posso assistir. Exatamente, acompanhar o que está acontecendo. Então, a gente tem um setor de audiovisual, vai ter a TV Câmara. Hoje nós temos um canal no YouTube, nós temos o Instagram da Câmara Municipal. Só que os servidores da Câmara que fazem esses equipamentos, que fazem, vamos dizer assim... esse trabalho, né? trabalho de edição de vídeos, eles não tinham a assinatura de ferramentas para poder exercer esse trabalho. Um Adobe para poder fazer montagens, uma edição de vídeos, para fazer vinheta, para ter nesses vídeos. Não tinha. Então, não ter essas ferramentas é uma economicidade. Ter é um investimento que vai melhorar na comunicação da Câmara com as pessoas. Eu vou dar um exemplo bobo, mas para que as pessoas possam entender, tá? Às vezes, é melhor a Câmara gastar um pouquinho mais e dar um resultado melhor para nós, enquanto cidadão,
do que você ter uma Câmara que... Ah, não, ó, a Câmara devolveu o dinheiro para a Prefeitura, mas aí passou o ano inteiro discutindo nome de rua. Não é mais ou menos assim? Num linguajar mais popular? Então, assim... Aí o barato sai caro, na verdade. A ideia é dizer, não, economizamos, mas qual que foi o resultado da Câmara? Ah, não, a Câmara só foi mais um puxadinho da Prefeitura. Que a gente combate isso aqui. Sim. Não pode ser. É um poder independente. Então, assim, às vezes, eu acho que em outras palavras, aqui a presidente, ela é educada. É mais ou menos isso. Peraí, nós vamos preparar um pouco mais a equipe. Senão a gente vai continuar batendo, tem que fazer um quebra-molas. Não pode ter mais quebra-mola na área urbana. Então o vereador precisa saber disso. Mas a equipe tem que estar preparada para isso. Mais ou menos isso. É isso também, Márcio. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu assumi a presidência em abril, né, do ano passado. Nos primeiros 3 meses que eu estava como presidente, a gente teve problema, o processo legislativo, né? Quando a gente vai nomear um prédio público, então eu vou dar um nome para esse prédio público aqui. Só que assim, a cidade tem quantos anos, gente? Então, assim, já aconteceu 3 vezes do mesmo prédio público ter sido nomeado com nomes diferentes. Poxa, uma escola com 3 nomes. Um exemplo, Um exemplo. Por que isso acontece? Muitas vezes, teve um próprio público, um prédio lá na Alvorada, que ele foi nomeado em 90 e pouco, depois em 2000 e pouco e agora em 2025 de novo. Meu Deus. E aí, o que você faz? Então, e o porquê? Aí, assim, quem gosta de problema é a matemática. Eu gosto de solução. Então, assim, não adianta eu ficar pensando, tá bom, vamos arrumar um nome para dar uma outra coisa para dar nome. Não, eu quero corrigir esse problema. Eu não quero mais que isso aconteça na cidade de Maringá. Então, fui identificar. O que acontece? A parte da pesquisa legislativa, ela se dá por palavra-chave. O que é isso? Quando você vai dar um pesquisar em um arquivo seu, você procura lá, salão comunitário, avenida tal. Só que se naquela lei lá de trás estava escrito, em vez de salão comunitário, centro comunitário, ele não entende vai encontrar. Que é a mesma coisa. Não é nem falha do servidor, gente. Não tem como ele saber como foi escrito o negócio para poder identificar. O que eu estou, desde quando eu assumi, falando com os servidores e estudando uma viabilidade, a gente mudar o tipo da pesquisa, em vez de ser pesquisa por palavra-chave, ser pesquisa por contexto e ter uma inteligência artificial que vai interpretar todo o banco gente, são mais de 13 mil leis em Maringá. Não, são documentos de 70 e poucos anos. Pois são 73 anos de história. Então, a gente está num processo para contratar uma inteligência artificial que vai ajudar nessa busca por contexto nos processos da Câmara. Isso vai dar mais agilidade, vai diminuir os erros, só que não ter isso é uma economia, ter é um investimento. Então, eu tenho um olhar de modernização, de inovação e de eficiência. Nós somos o poder legislativo da cidade de Maringá. Nós somos a 3ª maior cidade do estado do Paraná. Maringá é a melhor cidade do Brasil para se viver. E nós temos que ter o melhor poder legislativo do Brasil. Com certeza. Então nós temos que investir para isso. Não é só buscar a economia que nós vamos conseguir dar esse retorno. Então, para a gente poder estar mais perto das pessoas, nós vamos lançar esse ano o projeto Câmara com Você. Nós estaremos nos bairros. Não é para a sessão itinerante lá, fazer só a sessão itinerante, fechar as portas e ir embora. Não. Nós estamos desenvolvendo um projeto para que a gente esteja no bairro, para a pessoa levar demanda para a gente ficar lá, a ouvidoria da Câmara. Para fazer o atendimento lá. Atendimento lá. Nós somos o elo entre a comunidade e a Prefeitura Municipal. Sim. Nós somos o cargo mais próximo das pessoas. Nós temos que sair da nossa bolha, sair do ar-condicionado e ir perto das pessoas. Então, a gente vai desenvolver um projeto, nós vamos montar uma mini-câmara, vamos dizer assim, nos bairros. Isso é importante. Para a gente poder ouvir as pessoas, né? E a gente poder também trazer de prontidão já as melhores reivindicações e transformar problemas em solução, transformar desafio, né, em ponte, transformar buraco em estrada. É isso que nós vamos fazer. Isso é importante, presidente, porque assim, eu sempre bato nessa tecla, porque como eu sou população, eu sou eleitor, só que como eu faço a cobertura da vida política, eu entendo a importância do vereador dentro do contexto da gestão municipal, dentro da estrutura da prefeitura, sabe? Eu bato nessa tecla de que as pessoas precisam mudar a forma de ver o vereador. A gente precisa mudar a forma com que a gente vê o vereador. Só trabalha 2 vezes por semana. Ganha muito para não fazer nada. Que essa é um pensamento de muitas pessoas ainda. Muito. E essa iniciativa é importante porque mostra para a população que o vereador está ali, cara.
Está trabalhando. Aquele cara que você deu o voto, imagina quantos votos a senhora fez? 1.783. 1.783 famílias acreditaram na senhora. Então a senhora está representando essas pessoas e junta os votos de todo mundo que foi eleito lá. Então, assim, as pessoas precisam mudar a forma de pensar, só que daí tem que vir do outro lado. Os vereadores têm que fazer isso, tem que fazer por merecer isso. E você estar próximo da população é importante. Esse projeto é fantástico. É como que vai chamar? Câmara aí. Câmara com você. Com você. Isso é importante. Ô Márcio, o que eu costumo... Eu falei muito na campanha sobre isso. O vereador é o cargo mais importante que nós temos. Muita gente fica passando tempo discutindo política nacional, que é importante sim, mas a gente vive na cidade, Exatamente. é aqui que a coisa acontece. Então, o vereador é um cargo, além da importância de proximidade, né, de ser o mais acessível às pessoas, é um cargo muito técnico. Gente, quem aprova LDO, PPA, LOA, essa sopa de letrinhas, esses palavrão, né? São os vereadores. Então, nós precisamos ter vereadores que se tenham o conhecimento. E ninguém, gente, vamos falar bem a verdade, ninguém nasce sabendo. Eu, para saber essas coisas, eu fui estudar, eu fiz pós-graduação de administração pública, me preparei 12 anos, né, para poder exercer onde eu estou. Então, nós vamos sim investir em curso, porque a pessoa que se candidata, ou que se elege, muitas vezes não tem o conhecimento que precisa dessa função, que é o que é um plano plurianual, para que serve o plano plurianual, para que serve uma lei de diretrizes orçamentárias, para que serve uma lei orçamentária anual, qual que é a diferença delas, o que nós podemos colocar em emenda, o que nós podemos não colocar em emenda. Na LDO desse ano, eu estava presidente já, eu tive que indeferir todas as emendas, porque todas estavam incompatíveis com a função, né? com a situação. Então, assim, nós vamos investir sim. Eu não estou preocupada, eu não tenho... Primeira coisa, vereador não pode ter medo das pessoas. O vereador tem que querer estar perto das pessoas. E eu vou investir o que for preciso para o vereador estar mais perto das pessoas. Para ele sair do ar-condicionado, sair da Câmara, sair da zona de conforto e estar mais perto das pessoas. Só que isso vai custar investimento. Sim. Isso não... Eu vi alguém questionando dia desses a questão do número de áreas. São as Ótimo falar viagens. sobre isso. É viagem a passeio que os vereadores estão fazendo? Olha, não tem como, Marcelo. Sabe por quê? Primeiro que assim, a gente está num modelo de político em que nós temos deputados que têm emendas parlamentares, certo? Seja do governo do estado, do governo federal, para destinar para suas cidades. Se o vereador ficar aqui, no quadradinho dele, no ar-condicionado dele, no gabinete dele, ele não vai conseguir buscar emenda. Ele não vai conseguir trazer recurso, vai fazer articulação. Eu vou para Curitiba agora em janeiro, porque estou pleiteando uma verba junto com o governo de estado para poder fazer uma reforma do Centro da Juventude. E se eu ficar aqui ligar, não funciona, gente. Não funciona. E não dá para a senhora pagar do bolso também uma viagem dessa, porque não vai a turismo exato. lá. Mas isso é investimento. Olha só, a gente investiu em diárias cerca de 90, vamos arredondar aí, 100 mil reais de diária em 2025. Foi maior do que 2024? Foi, primeiro, porque era ano de eleição. Ninguém vai sair da cidade. Segundo, porque no final de 2024, o presidente anterior, ele atualizou o valor da diária, ele aumentou o valor da diária. Então, óbvio que vai se gastar muito mais. Eram menos também. E de qualquer maneira, nós vamos investir em diária. Olha só, eu vou falar um exemplo para vocês. Vereador Bravin Júnior, vereador Odair Fogueteiro, vereador Maninho e vereador Ângelo Salgueiro foram com diária para Curitiba e trouxe 1.300.000 cada um. Cada um. Foi um bom investimento. Você entendeu? Eu fui para Curitiba, trouxe com a deputada Maria Vitória 2 vans. Uma para o espaço do empreendedor, fazer espaço do empreendedor itinerante nos bairros, perto das pessoas, e uma van para ser criança, porque eles fazem muitas ações nos bairros com crianças de vulnerabilidade, que precisa levar equipamentos, levar as coisas. Só de van foi 700 mil reais que eu trouxe para cá. Sem falar kits esportivos e tal. Quando o deputado Ricardo Barros, eu já trouxe emenda, 200 mil reais para a gente fazer a Casa da Empreendedora Maringaense, em que a gente vai ter um espaço para ter mini estúdios de gravação, para quem é MEI, pequeno empreendedor, poder tirar foto dos seus produtos, fazer um vídeo legal para poder postar em 2026. Ou você é ponto on, ou você é ponto off, você está fora do negócio. E quem que tem uma câmera profissional em casa para poder fazer? O poder público, investimento é alto. O poder público pode oferecer isso. Consegui com o deputado federal Ricardo Barros. Conseguimos uma emenda para a gente poder realizar
um festival que... eu não sei se eu posso lançar já ou não, mas claro que pode. Fique à vontade. Uma parceria. Aqui a gente gosta tudo em primeira mão. Vocês gostam? Claro. Então, eu me comprometi durante o período eleitoral da gente fazer um festival em Maringá que vai reunir a cerveja artesanal da cidade, que é muito bom, Maringá é referência. E é forte. Por aí é forte. A cerveja daqui é forte. E sabe o que nós estamos crescendo muito? Em churrasco americano, churrasco defumado. Sim. Com aqueles defumadores, etc. Então, fazer um festival que vai reunir isso. Aí eu procurei o meu amigo Henrique Pinto, lá da Rural, procurei o Alcides, né, o Tid, que é filho dele, que é meu amigo de infância. Falei, vamos fazer junto? Ele falou, vamos. E nós vamos incluir mais uma coisa. Vamos trazer o pessoal da Harley Davidson pra cá, pra gente fazer um encontro da Harley aqui. Legal. Vamos fazer um rodeio junto, então vai ser um Isso festival. fomenta muito a cidade, velho. Vai ser um festival pé vermelho juntando isso tudo. Bacana. Ricardo Basso, pode contar que nós vamos colocar uma emenda para poder financiar isso aí. Então, para a gente poder ter esse nível de articulação e não ficar só aqui no ar-condicionado, postando vídeo, reclamando das coisas, temos que buscar solução, Sim. gente. Então, e diária é para isso. Sim. O prefeito já falou, olha, nós temos algumas demandas que nós vamos internacionais para buscar referência para trazer aqui. Ele falou, Major, eu preciso que você mande um vereador junto comigo, porque não adianta eu ir lá, pegar referência para poder fazer se os vereadores não saberem o que é, né? E entender o que é. Então, o Medellín está sendo referência em segurança e o prefeito falou, Major, nós vamos para Medellín, mês que vem nós precisamos de alguém da Câmara junto, nós vamos deliberar um vereador para ir acompanhar. Assim como foram para Portugal para poder trazer o festival né, português que vai acontecer aqui, festival medieval, que isso demanda, a Câmara tem que estar sabendo o que está acontecendo, gente. Nós somos o poder legislativo da cidade de Maringá. Nós não somos 23 pessoas que caiu de paraquedas, que estão lá só no ar-condicionado. Não, nós temos que saber o que está acontecendo, nós temos que articular as coisas junto com o executivo, Às buscar vezes solução. as pessoas tá presente aqui no local, né, e as pessoas não acessam. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tem gente que às vezes idolatra deputados federais que nem são do Paraná, senadores, por conta da posição política, Que não faz nada, muitas vezes. que não fazem nada, só lacram nas redes sociais e desconhecem quem são os vereadores da cidade. Não acompanha o trabalho que é feito aqui. Às vezes o cara, não, eu sou seguidor do deputado tal do estado de Minas Gerais. Mas daí o cara não conhece quem são os vereadores aqui e critica os vereadores aqui, sem saber do trabalho. Sabe, aqui é assim, a gente pega no pé dos vereadores. De vez em quando o presidente fica bravo com a gente, porque a gente pega no pé dos vereadores, porque vocês são daqui. A gente espera muito dos 23 vereadores. Não é? E eu acho que nós estamos nesse papel, né, Juliano? É o nosso papel de cobrar também. É que nem nós falamos assim, usar a tribuna da Câmara para falar de assunto nacional, para dar um posicionamento do que acha, do que pensa. Não, a tribuna da Câmara não é para isso, é para falar dos assuntos da cidade. É para usar aquele tempo para falar das demandas da cidade. De vez em quando dão umas viajadas na maionese lá, que se eu fosse o presidente, eu tinha vontade de desligar o microfone e falar, dá licença, Vocês vai. ficam bravos com Passa a gente, pra outro. chega até vocês de vez em quando, a gente critica vocês aqui, presidente. De vez em muito. Dá umas cutucadas aqui. E a gente bate em tudo. Todo mundo vai. Mas o meu papel como presidente é garantir a pluralidade de pensamentos. Não é porque muitas vezes eu concordo e discordo do conteúdo de muitos dos colegas vereadores, mas cada um está falando com o seu eleitor, está dando uma satisfação para o seu eleitor. E o meu papel lá é garantir a ordem e que haja respeito, e que a Câmara por muito tempo e por muitas vezes, ela foi motivos de brigas pessoais. Né? E eu penso que a Câmara tem que discutir projetos e não pessoas. Né? Então, nós precisamos garantir que projetos da cidade sejam debatidos. Então, às vezes vocês veem lá sendo um pouquinho mais duro, ô vereadora, né? Qual é o artigo do regimento? Ô vereador. A senhora é brava, né? Depende do ponto de vista. Porque eu já falei aqui esses dias, a presidente, ela é brava, sabe, no começo, a senhora foi muito criticada no começo. Mas tem que ser firme para ser presidente, não pode. Tem que ser firme, não tem outro jeito. Lembra no começo? Se não vira no bagunça. começo dela como presidente, ela foi criticada. Nós chegamos a dizer assim, a presidente, quem está por trás dela era o vereador Mário Hosokawa e tal. E quando ela assumiu, e todo mundo tinha esse olhar da presidente e tal, e todo mundo viu que, na verdade, não tem ninguém por trás dela, não. A presidente, ela é brava, ela bate na mesa, ela decide. E eu disse isso no finalzinho do ano, falei, olha, eu vivo lá, eu convivo, eu acompanho a Câmara. Ela bate na mesa e um monte de homem lá, todo mundo baixa a cabeça para ela, ô Juliano. Porque a senhora é meio brava, a senhora não é meio brava? Depende do referencial.
Mas Eu falando acho assim, com razão, não tem, ué. Vai questionar o quê? A gente tem momentos que nós precisamos ser firmes e tem momentos que a gente precisa ser flexível e entender o contexto. Por exemplo, se a gente estiver numa sessão em que o objetivo é tumultuar, eu vou ser firme, eu não vou deixar tumultuar. Se tiver uma sessão em que não há o objetivo de tumulto, eu vou deixar a coisa mais leve, vou deixar falar quando não é hora e eu deixo. Agora, se vão fazer isso para tumultuar, aqui não. Comigo não. Então, tem momentos que a gente precisa ser firme, tem momentos que a gente tem que ser flexível. Tudo é um equilíbrio, né? E tem que entender, a gente tem que conhecer bem das pessoas e entender quando a pessoa está fazendo isso para se promover e quando ela está fazendo isso porque realmente precisa daquilo. E tá tudo certo. E aí eu converso muito com os vereadores, eles vão falar comigo, Majô, isso aqui foi legal, isso aqui nem tanto, Majô, tá? A gente vai conversando muito sobre isso. E eles respeitam muito a senhora, eu já percebi isso. Porque sabe o que eu já percebi lá? Que a senhora defende muito os vereadores. A senhora meio que briga por eles ali. Eu já percebi isso nos bastidores lá. A senhora defende. Inclusive, às vezes, defende vereadores que não é da base, não. Vereador que é da oposição. Só que tem que ter o respeito pelo vereador. Eu já percebi isso. Eu respeito pelo cargo que nós estamos ocupando, sabe, Márcio? O Silvio fala muito isso, né? Toda autoridade vem de Deus. Então, nós que estamos lá, foi porque Deus permitiu nós estarmos lá. E todos têm as suas motivações, todos têm os seus interesses, todos têm as suas experiências, enfim. E a gente tem que fazer valer e ter responsabilidade pelo que a gente está fazendo. E lá dentro nós somos pares. Nós somos pares. Então, se eu não tiver um bom relacionamento com você, Márcio, por que você vai votar num projeto meu? Sim. Entende? Só que isso não quer dizer que porque você é de oposição, que eu vou falar que você está errado em tudo. Da mesma forma, não vou dizer que alguém que é da situação que ele está certo em tudo. Porque a gente também chama atenção quando precisa, vereador, você fez isso aqui, cara, isso aqui não é legal. Vamos, sabe? Porque eu trabalho muito, eu sou muito apaziguadora, né? Eu tenho um perfil muito de apaziguar, de resolver ali, né? Chamar um aqui, chamar um ali, porque há conflitos, é natural. Né? São 23 pessoas que estão ali todos os dias trabalhando. E eu defendo, sim, os vereadores, porque eu sei que todos têm quase todos têm uma boa intenção de fazer um bom mandato, né, de trazer resultado para as pessoas. E tem uns que não, tem uns que estão buscando benefício político, que querem ser trampolim para outros cargos. E isso aí eu não vou deixar. E esse ano de eleição, como que vai ser lá dentro? Isso me preocupa, sabe, Márcio? Porque nas últimas sessões do ano passado eu até fiz uma fala, e eu não sou muito de postar no meu Instagram essas coisas, mas eu postei no meu Instagram. E eu falei, gente, nós vamos ter muito problema se a gente continuar em 2026, tendo vereador que tem pretensão que vai sair para outro cargo em 2026, querer usar isso para distorcer informação, usar isso para propagar fake news, para mentir. Gente, essa semana, esse negócio do SAMU, desculpa, foi um absurdo que fizeram aqui na cidade de Maringá. Passou pela Câmara. Nós votamos isso na Câmara, nós explicamos o que estava acontecendo sobre o SAMU. Aí vem vereador no começo do ano querendo lacrar, dizer que não sabe como vai ficar atendimento. Vocês me desculpem, isso é mentira. Isso é mentira. Até o sindicato, os representantes do sindicato, em entrevista ontem ao Márcio, que acompanhou a reunião, em momento algum eles mostraram essa preocupação com a falta de atendimento. Porque sabe que isso não vai acontecer. Exato. E nem pode, né? Não pode. Imagina você ligar para o 192, não vou atender porque não teve funcionário. Isso é uma mentira o que foi propagado. E teve vereador que fez isso. Teve. Mas aí eu quero fazer um adendo para as pessoas que estão em casa. Porque assim, quando eu vejo uma notícia dessa, um post desse, eu vou lá e eu vou ver os comentários. O que as pessoas estão falando sobre isso? Aí eu quero dizer uma coisa assim, gente. A gente tem a rede social e muitas vezes as frases de impacto, né? O avião que pousa não é notícia, só aquele que cai. Então as pessoas criam um desfecho negativo para uma coisa para poder ganhar like, para poder ganhar visibilidade, para ganhar engajamento e para tentar ganhar voto em cima disso, né? É baixo, é feio, né? Mas cada um dá o que tem, né? Se a pessoa tem isso no coração, é isso que ela vai dar para os outros. Então, assim, você que está em casa, quando você se deparar com uma manchete muito negativa, antes de você comprar aquilo, né, vamos tentar analisar, poxa vida, será que é a cidade? Será que o prefeito Silvio Barros, que já foi prefeito 2 vezes em Maringá, foi eleito agora pela 3ª vez, vai deixar a cidade sem médico do SAMU? O irmão foi ministro da Saúde. O irmão dele, o deputado Ricardo, foi ministro da Saúde. O secretário atual, Nardi, foi secretário do Ministério da Saúde. Exatamente. Foi secretário de Estado da Saúde. Será que eles vão deixar Maringá sem médico do SAMU? Não faz sentido. Não faz sentido.
Né? Então... E como lidar? Porque esse ano, se nós estamos só no começo e já tem essas coisas, como lidar? Porque é ano de eleição. Tem vereador que vai ser candidato. Como que a senhora vai tentar controlar isso lá? Nós vamos seguir o nosso regimento interno. O nosso regimento interno, no seu anexo, que dispõe sobre o Código de Ética e Conduta do vereador. Nós temos um corregedor na casa. E o artigo 4º do regimento interno da Câmara, ele é muito claro. Ele diz que intencionalmente propagar notícias falsas, mentirosas, né, com outras eleições, isso é punível de perda de mandato. Mas eles não podem alegar falta de conhecimento? Se nós temos comprovação que isso foi falado, nós temos vídeos da tribuna do líder do governo falando, temos nota da prefeitura falando, nós temos facilmente, a gente consegue... No caso do comprovar. SAMU, vocês aprovaram isso. Nós A aprovamos. Câmara discutiu o assunto. Foi debatido isso, foi falado sobre isso. Tudo bem, a pessoa pode votar contra, ela pode votar contra. Tudo bem, mas ela não pode alegar desconhecimento. E ela não pode afirmar que uma coisa está errada. Da mesma forma... como vocês lembram que durante esse ano me imputaram crimes que eu não cometi. E isso é um crime de acordo com o Código Penal brasileiro. Né? Chamando de racista, me chamando de intolerante religiosa. Isso é um crime. Me acusaram de um crime que eu não cometi. Isso também pode ser punível com perda de mandato. E aquilo irritou a senhora. Aquilo me magoou. Porque eu não esperava uma baixeza tão grande como que aconteceu. Porque assim, ó, tem a Procuradoria da Mulher e tinha... como é a nomenclatura do cargo? A Procuradoria da Mulher é a vereadora, isso, né? e E nós temos uma assessoria da Procuradoria Uma da Mulher. assessora da Procuradoria da Mulher foi exonerada por uma composição administrativa, política administrativa e tal. Assim como qualquer outro que estivesse no lugar poderia ser. É difícil, gente, é composição de equipe. A senhora trocou o diretor recentemente. Sim. Né? Até um pouco tempo atrás era... Procurador, nós trocamos. Então, é cargo. Trocou o cargo. E aí imputaram para a presidente que ela tinha trocado o cargo por conta da religião. Fizeram manifestação contra mim na Deram Câmara. um protesto na Câmara porque ela teria tirado a servidora por conta da religião da qual ela é adepta. E da cor da pele. E da cor da pele, o que não tem menor sentido. E aquilo a gente percebeu que a senhora ficou visivelmente irritada com aquilo. Muito. E aquilo me magoou profundamente de ver o nível da baixeza que as pessoas têm, sabe? E muitas das pessoas que foram até lá se manifestar foram porque foram induzidas a esse pensamento. E quando chegaram lá, elas viram que isso não era verdade. Porque eu fiz uma fala muito firme na tribuna, né? Falando que não vão manchar meus valores, não vão manchar a minha história. Sabe? Uma tentativa eleitoreira de querer, né, imputar algo a mim que não aconteceu, né, de querer lacrar, enfim. Então as pessoas viram que foram manipuladas por uma inverdade, né? Então aquilo me magoou. E, aliás, aproveitando esse assunto, Márcio, essa semana eu escolhi a nova substituta da Assessoria da Mulher, uma servidora pública municipal. Ela já está desde 2014 trabalhando na prefeitura, trabalhou no Paço Municipal. Ela tem formação de administração, pós-graduação em administração pública. Ela é membro do Conselho Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Ela, no tempo que trabalhou no Paço Municipal, encaminhava mulheres em situação de violência para os cuidados que deveria. Né? Então, ela entende da política para a mulher. A única diferença é que ela não foi candidata a vereadora e não fez 1.500 votos. Né? Então, ela é uma pessoa técnica e que está aí ocupando essa função, preparada para poder ocupar. Nós temos lá no nosso portal, pingafogo.com.br, a reportagem sobre isso com o currículo dela lá. A gente percebeu que realmente o nome escolhido, né, pela Câmara, alguém preparado para... Esse ano vai ser quente lá, né? Já está percebendo, né, Juliana? Esse ano Bom. Promete ser quente lá na Câmara, mas acho que é importante que os vereadores tenham essa noção, principalmente do plausível, né? O vereador tem que se colocar na autoridade que ele tem, na posição que ele tem. Não dá para descer alguns níveis, baixar tanto o nível de algumas coisas, como a gente acabou vendo aí. É a terceira maior cidade do Paraná, né? Sabe? Não dá para perder tempo com isso. É a melhor né? cidade do Brasil para se viver. Não desculpa, gente. Tem que se portar à altura. Tem que se portar à altura. Para fechar, até porque a assessoria tinha me dito, ela tem compromisso daqui a pouco, né? A assessoria já está confirmando. Para fechar, o prefeito Silvio nos deu uma entrevista essa semana. Eu perguntei para ele sobre a relação com a Câmara. E eles têm uma relação muito boa. Inclusive disse o seguinte, que ele falou, olha, por conta do IPTU, nós apanhamos muito. E ele não disse assim, eu apanhei.
Ele disse, nós apoiamos, eu enquanto prefeito e os vereadores. Mas os vereadores entenderam como foi a questão. E vocês apanharam também. Né? Enquanto vereadores da base. Apanhamos ainda, né? Ainda tem gente, exatamente, tem gente que. Só que o prefeito disse, vocês entenderam a necessidade daquele momento, né? Ô, Márcio, obrigada pela oportunidade de poder falar sobre esse assunto, mas quem está engajado e preocupado com Maringá, não para o período curto de um mandato, gente, porque um mandato é curto, são 3, 4 anos ali que você tá trabalhando. Mas quem está preocupado com a cidade, que vai vir depois, daqui a 5, 10, 15, 20, 50, 100 anos, você precisa entender o macro, né, e não focar no micro. Então, o prefeito conversou com os vereadores, explicou para os vereadores a situação. Nós conversamos muito com o setor de fazenda do município de Maringá para entender a realidade do município de Maringá. Então, aqueles vereadores que entendem a responsabilidade do cargo, que entendem a responsabilidade que é estar nessa função e da importância que vai se inteirar dos assuntos. Então, olha só, vamos fazer um panorama geral. A Prefeitura de Maringá, quando o Silvio assumiu, tinha 344 milhões de reais de superávit, né? Que o ex-prefeito Ulisses Maia falou para todo mundo que tem 300 milhões de superávit. E quando a gente vai analisar esse dado, a gente identifica que desses 344 milhões de superávit, 44 milhões era fonte mil. Ou seja, o prefeito pode, com esse recurso, escolher aonde ele vai investir, certo? Os outros 300 milhões de reais não, é vinculado, é carimbado. O que ele deixou vai ter que ser feito, não tem o que fazer. Para uma gestão que entregou lá atrás, com mais que o dobro disso, 8 anos atrás, que se for atualizar em valor monetário, dá muito mais que isso, é muito. 44 milhões de reais para a cidade de Maringá, gente, mal é mal pago, vale a refeição dos servidores. Então, assim, isso é preocupante. Outro ponto, investimento na cidade. Maringá já chegou a investir quase 20% de investimento de fonte mil no município. Nós tivemos no último ano da gestão passada 9% de investimento na cidade. Desses 9%, só 1% era fonte mil. Isso quer dizer que o investimento na cidade foi majoritariamente feito a partir de crédito, operação de crédito, a partir de empréstimos. Sim. A partir de empréstimos. Grandes empréstimos. Grandes empréstimos. Aí a gente pode até um outro dia entrar mais nesse assunto, que as operações são importantes, né? Não vamos negar isso. Mas o que eu vejo é a finalidade. Você faz um empréstimo para algo que vai te dar um retorno financeiro. Você pega um empréstimo para você fazer um parque industrial, que vai instalar a empresa, que vai te dar um retorno de imposto aqui, vai gerar emprego, você vai pagar esse empréstimo. É igual na casa da gente, presidente. Você não pega um empréstimo do banco, você pega um empréstimo do banco para aumentar a casa, por exemplo. Você não vai pegar um empréstimo do banco para tapar o buraco da calçada. Exatamente. Não dá para fazer isso. Para pagar a conta de luz, de água. A prefeitura fez isso. Fez para poder tampar buraco, para poder reformar praça, enfim. Mas, ok. Então, a gente perdeu capacidade de investimento. E foi essa perda de capacidade de investimento que o Silvio falou, que a gente foi de primeiro para 100 e pouco no estado do Paraná de gestão fiscal 188. e depois de 1.080 e pouco na gestão fiscal do Brasil. Porque nós perdemos a capacidade de investimento. Mas o que a gestão fez, então, com esse recurso de fonte mil? Gastou em custeio. Ele inchou as despesas com o custo da Câmara, que não é uma coisa temporária, pro resto da vida. Então, teve essa inversão de... Custo da prefeitura. Custo da prefeitura. A senhora falou da Câmara. Perdão, desculpa, gente, a prefeitura. Custo da prefeitura. Então, inchou o custo da prefeitura. Então, a gente vem aí, num ano, o que a prefeitura fez para fazer tarefa de casa? Primeira coisa, retenção de despesas. No final, depois, no último quadrimestre, o secretário de Fazenda foi apresentar para a gente. Nós pegamos com 44 milhões, nós estamos aqui com 90 milhões de fonte mil. Então, a gente já dobrou a capacidade de investimento de fonte mil, que ficaria para o 2026. Porque segurou, pisou no freio. Pisou no freio. Sim. A Câmara Municipal, Major, a projeção que eu tinha de planejamento financeiro para 2026, eu diminui em 10 milhões, para deixar 10 milhões a mais para a Câmara Municipal. Ah, mas 10 milhões é nada, gente. 10 milhões de 3 bilhões não é nada, mas 10 milhões de 70 milhões é muito. Muita coisa. É muita coisa. Com certeza. Diminuir o orçamento. Esse ano eu estou economizando, devolvendo 10 milhões para a Prefeitura. Enfim, fizemos a tarefinha de casa. Aí,
reforma tributária, expectativa aí de 200, 300 milhões de reais A menos. a menos. Poxa, gente, todos os dias a gente recebe pessoas pedindo para tampar buraco, poda de árvore, médico aqui, consulta ali. Isso tudo precisa de recurso. Então, na verdade, vocês entenderam que A gente tem entendeu todo um o contexto. movimento, né? Sim. E assim, Só que é ruim, né? Lógico que é ruim. Claro que é ruim. É ruim pra gente pagar 30% a mais de Só PTU. que assim, não foi um aumento de PTU, foi uma Isso, perda do desconto, uma isso, diminuição do desconto, Márcio. E aí, assim, essa situação toda, aí teve PVA, diminuiu a arrecadação mais ainda. Gente, o cobertor é curto. Da onde que vai cortar? Todas essas perdas que nós somadas, a gente tem aí mais que o orçamento da educação do ano inteiro. Sim. Não tem de onde tirar o recurso. E aí, assim, votamos no Silvio Barros. Por que a gente votou no Silvio Barros? Eu votei no Silvio Barros. Porque eu sei da competência, da qualidade dele. Sei que ele não proporia uma coisa que não tivesse outra alternativa, gente. Sim. Então, assim, o gestor anterior não atualizou a planta genérica em nenhum momento da cidade. Nós tivemos um valor venal do imóvel o mesmo nos últimos 8 anos. Isso mesmo sendo contra a recomendação expressa dos órgãos de controle. Quando a gente recebe o carnê do IPTU e a gente vê lá o valor venal do imóvel, ninguém venderia o seu imóvel naquele valor, porque está abaixo de Exatamente, mercado. lógico. Bem abaixo, Está bem aliás. abaixo de mercado. O que o prefeito falou? Ele falou, gente, entre a gente aumentar o IPTU, ou a gente diminuir um pouco o desconto do valor, né, que está abaixo de mercado, vamos diminuir o desconto, e foi isso que aconteceu. Então, daquele valor que está abaixo de mercado, o prefeito sugeriu a gente diminuir o desconto para daí se calcular o IPTU. Sim. Porque ninguém venderia o seu imóvel naquele valor que está Exato, declarado exato. lá. Então, foi o menos danoso, é doído, a gente sofre Claro que muito ninguém com quer pagar mais isso, caro, óbvio. mas diante de toda essa conjuntura que nós temos a responsabilidade e obrigação de saber, nós temos que tomar uma decisão. Sim. Ou eu vou pensar no meu capital político e vou ficar bem com o povo, ou eu vou fazer algo que a cidade precisa fazer. Sabe aquela questão de que muitas vezes a gente faz o que precisa ser feito, não o que é mais fácil? E essa foi a decisão. E confiando na gestão, nós acatamos a sugestão e votamos junto por entender nesse contexto todo que era o que precisava ser feito naquele momento. Mas o próprio prefeito já disse na entrevista lá, ó, vamos colher os frutos que foram plantados. Agora em 2026 já vamos começar a colher frutos que foram plantados. E esses frutos plantados ali custaram, né? Pra vocês, né? Muito. Bastante, né? Gostou. Foi muita paulada, né? Muita. E até hoje a gente recebe. Mas faz parte. Quem está na política por propósito entende que faz parte da política, né? A gente precisa ter clareza no que nós estamos fazendo. E é por isso que eu consigo hoje, com muita clareza, né, e convicção, vir aqui e explicar o que me levou, né, a essa votação e falar de tudo que eu fiz para isso. Então, assim, não é justo a gente pegar um único ponto, né, e querer queimar a imagem ou querer ficar com uma imagem negativa, sabe? De um trabalho tão sério que é feito, né, que por parte do nosso legislativo municipal. Isso é importante, com certeza. Juliano, temos que agradecer a presença da presidente. Tem muita coisa para falar, não é? Porque tem um ano inteiro, tem muitas... E nós nem entramos nas polêmicas ainda. Foi um ano de muita polêmica lá na Câmara. Não Vamos é? voltar. Vamos voltar. Eu não voltar fujo de aí. pergunta, não, hein, Não, mas Márcio? deixa. Hoje é sexta-feira, hoje não é dia de polêmica. Deixa polêmica pra. Mano, ela falou sobre algumas polêmicas aqui. Já Não, deu? falou. Já tem gente com o dedão do pé doendo aí, porque ela deu umas pisadas aqui. É que você o ano viu, ainda né? tá apenas começando ainda, hein? Só a Presidente. primeira semaninha passada. Presidente, obrigado aí, tá, por ter vindo aqui. A gente sabe da correria, mas a gente entende também da importância disso, de vocês falarem com a população, de falarem com a nossa audiência, com as pessoas que estão acompanhando aqui a nossa programação também, para que as pessoas possam ter aquilo que eu disse, entender a importância do vereador. Prestar conta. O vereador não é o alvo para a gente ficar jogando só pedra nele, não. Ele Não, tem e ouvir- as partes boas. E ouvir Tem argumentação. uns que dá vontade de jogar uns tijolos, mas não, mas é a questão da parte boa, né, Juliano? E ouvir argumentação. O porquê? Por que vocês Isso, votaram isso. assim? Por que vocês se posicionaram assim, né? O problema é quando se tem omissão, né? Não quero dar satisfação. Assim como a gente teve omissão na administração anterior lá, que a gente falava isso eu com o Márcio hoje, bem no comecinho do dia aqui, a gente não conseguiu ouvir respostas da administração anterior sobre dúvidas que a gente tinha, a comunidade tinha.
E o vereador, a administração, ela precisa responder e tirar essas dúvidas. Argumentar, por que vocês votaram a favor do IPTU? Não pode ter medo de explicar isso pro povo. Ter coragem, né? A gente, quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a responsabilidade que a gente tem que assumir, gente. Faz parte. Não dá pra gente ser demagogo, chegar aqui e falar o que a pessoa quer ouvir e depois no bastidor. Isso é coragem, é posicionamento. Cara, não adianta. Que tem que ter, é um dos princípios de quem está na vida pública. Você tem que séria, né? Você tem que ter posicionamento, né? Ter coragem, porque senão você vai conforme a maré. Conforme a maré. Né? Você falou da gestão anterior, ontem o ex-prefeito foi nas redes sociais criticar a questão do SAMU. Mas ele não disse que a falta de coragem dele gerou um prejuízo de 15 milhões para a prefeitura. Pelo mesmo problema, porque essa demissão que teve ontem era para ter sido feita desde 2017, ele não fez porque faltou coragem. Então, para o agente público tem que ter coragem. Vocês tiveram coragem de votar no IPTU. É ruim, o povo está descendo porrete até hoje, é contra, nós criticamos, que 30% é muito também, só que vocês tiveram uma posição. Vocês deram a posição de vocês, olha, o nosso entendimento é esse. Tá tudo certo. Fazer o quê? É assim que acontece. Como o governador aí teve coragem de falar, ó, vai baixar o IPVA, que para mim, quanto dono de carro, foi muito bom. Mas os prefeitos querem pegar ele pelo pescoço. E caiu vai cair a arrecadação. Mas teve coragem de fazer, para beneficiar a população. Então, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Presidente, obrigado, viu, por ter vindo aí. Obrigada pela oportunidade, um privilégio estar com vocês sempre. Vocês fazem um jornalismo sério. Cada vez mais raro encontrar isso aqui na cidade, mas a gente fica feliz em ter pessoas maringaenses aqui que também estão comprometidas com a verdade, acima de tudo, né? Então, a gente fica feliz em poder esclarecer e ter a oportunidade de dizer, né? Ainda mais por obsessão do IPTU. Não foi um aumento, foi uma diminuição do desconto de um valor que está abaixo do mercado. Então, foi o menos pior que a gente precisava fazer naquele momento. E agora cabe a gente cobrar os investimentos. Cobrar para que seja feito. E acompanhar esse trabalho para que isso aconteça, né, presidente? Perfeitamente vai acontecer. Voltaremos com boas notícias. Agora são 9h45, 9h45. Presidente da Câmara, Majô, batendo papo com a gente nessa manhã de sexta-feira aqui no nosso Pinga Fogo no Rádio. Já tem outros compromissos. Um deles já está atrasado pelo menos 15 minutos, viu, Márcio? A assessoria está desesperada aqui. Né? Exato. Acho que agradecer a assessoria da vereadora que nos atendeu aí. O meu pessoal está fazendo assim, ó. Atrasado, Juliano. Então vamos lá. Então vou fazer o seguinte, eu vou trazer um intervalinho rápido aqui, porque o Nino também já mandou um zap dizendo o seguinte, viu? Precisamos ir para o intervalinho. Temos que cumprir com nossos parceiros comerciais como a Odontotop, o Café Jandaia, a Ótica Comercial